pesquisador alega. Bases militares subterrâneas profundas foram destruídas recentemente, e tem algumas evidências para provar isso. Um pesquisador online afirma que as bases militares subterrâneas profundas, usadas pelos chamados Illuminati ou Deep State, foram recentemente destruídas usando tecnologia altamente avançada. O que é ainda mais surpreendente é que ele parece ter evidências para apoiá-lo. Segundo os pesquisadores, as bases militares subterrâneas profundas ou DANs são bases secretas usadas para programas de acesso especial não reconhecidos e atividades nefastas do Estado profundo. Diz a lenda que as vítimas do tráfico de seres humanos e outras atividades insidiosas da Cabala ocorrem no fundo da Terra. Especialistas e pesquisadores dizem que a tecnologia avançada desenvolvida em segredo, geralmente a partir de naves extraterrestres recuperadas, é armazenada e projetada nessas bases secretas, para que seja feita engenharia reversa. Mas, de acordo com alguns do Movimento da Verdade e aqueles que pesquisam os chamados Nova Ordem Mundial Illuminati, uma aliança de militares positivos e até extraterrestres tomou uma ação decisiva contra as forças das trevas na Terra. Obviamente, a maioria das pessoas pensa que a ideia de DANs é uma teoria da conspiração selvagem. E menos pessoas ainda acreditam em uma aliança trabalhando contra o Deep State. Mas o pesquisador Evan Rising realmente tem evidências para apoiar suas crenças. A evidência é de gráficos sismológicos que parecem mostrar algum tipo de evento sem precedentes. A evidência normalmente, sismógrafos são usados para rastrear terremotos e atividades vulcânicas. O USGS é uma agência governamental que mantém a rede de sismógrafos em todo o mundo. Estes são os instrumentos que dizem aos cientistas a força de um terremoto. E o uso da triangulação com outras estações sismográficas pode realmente apontar para onde e quão profundo ocorreu um terremoto. É assim que um terremoto normal se parece em um gráfico. Terremotos normais tendem a durar de 10 a 30 segundos, com uma onda P e uma onda S, dependendo de onde o terremoto ocorreu no planeta em relação ao sismômetro. Terremotos artificiais são produzidos por atividades artificiais, como demolições controladas de grandes edifícios ou testes de bombas nucleares. Eles não têm o acúmulo lento de terremotos normais. Portanto, eles têm um pico acentuado seguido por um rápido declínio de movimento. É assim que um terremoto artificial se parece. Abaixo está um gráfico de um evento observado pelas instituições de pesquisa incorporadas para sismologia, IRIS, que eles acham que foi um teste de bomba nuclear realizado pela Coreia do Norte. Em 12 de fevereiro de 2013, um evento de magnitude 5,1 foi registrado na Coreia do Norte. Resultados preliminares sugerem a realização de um teste nuclear. A equipe de cientistas da IRIS produziu um relatório extremamente abrangente sobre terremotos artificiais que você deve ler aqui. O que isto significa? Duas coisas. Isso significa que os principais cientistas já reconhecem que os sismógrafos podem ser usados para detectar terremotos artificiais. E que uma história clara de como são esses eventos artificiais já foi estabelecida. Tradução: esta não é uma teoria da conspiração. Os cientistas usam os mesmos métodos usados pelo pesquisador Evan Rising. A revista Average também discutiu isso em um artigo aqui. É o que a agência governamental USGS tem a dizer sobre terremotos artificiais. Como você pode dizer a diferença entre uma explosão e um terremoto e um sismograma? Explosões e terremotos liberam uma grande quantidade de energia muito rapidamente e podem ser registradas por instrumentos sísmicos. No entanto, como as forças envolvidas em cada uma são muito diferentes, as formas de onda que cada uma cria parecem diferentes. Testes nucleares estão muito próximos da superfície da Terra. Toda a energia é liberada a partir de um pequeno volume ao redor do dispositivo. Terremotos são tipicamente de vários a muitos quilômetros abaixo da superfície da Terra.
A energia é liberada da superfície da falha, que pode ter vários quilômetros de extensão, dependendo do tamanho da falha. As diferenças na profundidade e extensão da fonte de energia produz diferenças nas formas de onda que são registradas em um sismograma. Por fim, as explosões nucleares normalmente liberam energia entre 2 e 50 quilotons de rendimento, em comparação com, por exemplo, o terremoto de magnitude 6,5 no Afeganistão em maio de 1998, que teve um rendimento equivalente a 2.000 quilotons. Agora que você sabe ler os gráficos sismográficos, é hora de revisar as evidências do Evan Rising. Bases subterrâneas destruídas. O pesquisador acredita na ideia, como foi afirmado anteriormente, de que o Deep State mantém dams, bem como extraterrestres que também criaram dams para observar a humanidade. E que essas bases estão sendo destruídas ou atacadas por algum esforço secreto da aliança. Aqui está o relatório dele. A imensa base submarina foi explodida na costa da Rússia em torno da região das Ilhas Kurilas pelas forças da Alliance, pela aparência da assinatura gráfica sísmica. Ondas P fortes, ondas de compressão de alta velocidade agrupadas, esse tipo de onda é altamente presente nas ondas de choque de uma explosão. Observação. Ondas P fortes são visíveis no sismógrafo no início da gravação e, em seguida, a amplitude aumenta repentinamente para ondas S mais lentas. Esta foi a causa do chamado terremoto e alerta de tsunami emitido para o Havaí há 4 horas este. Magnitude 7,5, inicialmente foi relatado como 7,8, o que provavelmente é a verdadeira intensidade de energia do EC. Profundidade. 35-20 milhas. Uma profundidade de 35 milhas. Como pode isto ser verdade? Segundo muitos pesquisadores e supostos denunciantes, a tecnologia altamente avançada permite que militares e extraterrestres construam bases em profundidades extremas. O complexo de montanhas Cheyenne fica a apenas 600 metros abaixo da superfície, para comparação. Outro pesquisador, David Wilcock, afirma que as bases também foram recentemente destruídas. Em uma transmissão ao vivo recente de 19 de março, Evan Rising afirma que o Wilcock confirmou que o terremoto de Utah no dia 18 foi de fato um dam sendo destruído. Aqui está o gráfico do terremoto de Utah. Isso é verdade. O júri ainda está em dúvida se essas alegações são verdadeiras ou não. O governo não reconhece a existência de dams. Não há como pesquisadores como Evan Rising irem a esses locais, nas profundezas da Terra, para ver se há uma base destruída lá. Mas, apesar da dificuldade em provar essas alegações, elas ainda não foram refutadas. O que se sabe é que parece que alguns terremotos não parecem normais. Eles têm uma assinatura que se parece muito com um terremoto artificial, como o pesquisador mostrou acima usando sismogramas oficiais. Supondo que essas bases estejam sendo destruídas, a próxima pergunta é: por quem? E com que finalidade? Obviamente, não se pode descartar a possibilidade de que sejam apenas terremotos normais. Mas o fato de combinarem com uma assinatura artificial deixa a gente se perguntando se há algo mais acontecendo. O que você acha? Você tem